Droz, ainda falando dessa questão política, essa polarização hoje que tem, ou de lados, vamos dizer assim, pró-Leven, pró-Salgado, você enxerga o pró-Vasco nessa terceira via? Eu acho pouco provável, Fábio. Eu Pelo vejo menos assim, de quem se manifesta, né? eu acho assim, você até citou o fato de trazer o Bandeira de Melo aqui, e eu acho totalmente plausível, tá? Até pra quem é contra aí, galera. A gente tá falando aqui de um cara que conseguiu reestruturar um grande clube do Brasil. Claro. E é um modelo realmente. O Bandeira de Melo não ganhou muito. Não ganhou mesmo, não. O que eles ganharam foi a Copa do Brasil, que caiu no colo deles. Sim. Mas, estruturalmente, o Flamengo é o que é hoje, justamente pelo que o Bandeira de Melo... Pavimentou Exatamente. a estrada. E vai lá, Claro. e vai lá. Então, assim, ele foi pro Flamengo, por exemplo. Sim. Sabe por quê? Na hora que... No momento em que o clube, por exemplo, estava lá na Libertadores, na final, e que ele não fazia mais parte da gestão, ele tava na arquibancada, torcendo pro Flamengo. Mesmo como torcedor. Mesmo que não fosse ele o cara da foto. Ele não queria ser o cara da foto. Sim, Ele sim. só queria ser Flamengo. Então, eu acho que a diretoria atual, apesar de ter um ego um pouco elevado, ela tá conseguindo também, devagarzinho, pelo menos na parte financeira, conseguir reestruturar o Vasco. Devagar. Não adianta, não tem mágica, gente. Claro que não. Eu entrevistei o Rodrigo Capello, que é um baita de um profissional Sim, e sim. fala de tudo De sobre finanças no meu canal, e ele falou, Pedrosa, tem jeito. O Vasco, ele é vascaíno, inclusive, vou revelar aqui, porque ele já revelou também. Ele é vascaíno, ele falou, tem jeito. E é um cara que estudou a história do Vasco, principalmente com o Eurico Miranda, desde os anos 70, vamos dizer assim. Tem jeito, sabe por quê? O futebol, ele não é cíclico. Mas quando você tem um trabalho de reestruturação, quando o teu clube começa a perceber que é possível você trilhar um caminho, você consegue chegar lá. A gente tá falando do Vasco, cara. A gente não tá falando com todo respeito. 3 coquinhos, não Pô, estão no Ariranha. Não é? É o Vasco. É o Vasco. É o Vasco, pô. Então, se você tem uma torcida que abraça tanto um time no quarto rebaixamento, como é que se você fizer um trabalho direitinho de reestruturação, organizar as dívidas, mostrar que tá pagando salário, contratar um jogador aqui, um outro ali, que é importante, não tem jeito, você vai conseguir ter o apoio da sua torcida, você vai conseguir trazer patrocínio. O Vasco esse ano conseguiu fechar com a Pixbet, fechou agora com o BMG para continuar, trocando de posicionamento. Tá com a Van, tem a Forte Aliança, ou seja... A camisa tem 20 milhões, não é isso? É 23 milhões, 23. Então, assim... E ainda tem espaço para buscar Tá novas ótimo, propriedades. Fábio. Não tá. Mas o Vasco tá na Série B, cara. Claro. E aí você vai pra Série A, você tem outra visibilidade, você traz esses patrocinadores pra serem seus parceiros. Então, assim, as coisas podem caminhar. E uma outra coisa, Pedro, desculpa te interromper, que as pessoas esquecem. Por exemplo, no caso da Pixbet, eu falei isso muito aqui no canal. Fechou em outubro. As grandes empresas em outubro estão planejando o ano seguinte, o budget para o ano seguinte. O que entra agora, gente, é sobra de verba. É isso aí. Eu tenho aqui 1 milhão. Pô, dá para anunciar onde? 1 milhão. 1 milhão não vai virar patrocinador master. Mas a empresa falou, e aí foi muito inteligente. Porque o Vasco vai subir. Vai. E aí a empresa falou assim, a camisa da subida vai ter a minha marca. Lógico. Então eu vou começar agora, não vou começar no ano que vem, porque iria começar em janeiro. Não, eu quero pegar agora, eu já adianto uma parte agora, vamos fazer um prorata nessa história, e eu entro agora. E tá certo. Mas assim, é difícil você pegar no mercado uma empresa que esteja disposta. A não ser uma sobra de verba e tal. Então assim, existem 2 mundos que eu sempre brinco, o ideal e o real. O ideal é você vender por 50 milhões seu patrocinador master. Mas qual é o mundo real? Qual é a exposição que o Vasco está dando? Em que momento o Vasco está disputando o quê? Então, e aí você compara com o Atlético e Fluminense, que é um outro site, mas casa de aposta, o Vasco ganha mais. Então, porra, torcedor, é migalha. Aí vem aquele envolvimento político que a gente estava começando a falar, né? E eu ia até te falar desse caso aí do Atlético, do Fluminense, do Vasco. O Vasco estava fechado com a Betano. Sim. Tava praticamente encaminhado. Sim, Só que o vazamento da notícia acabou irritando o CEO da Betano. O Vasco estava com 10 milhões anuais. A torcida começou a chiar, porque o Fluminense ganha 15, se eu não me engano, por um ano e meio. E aí isso também irritou o CEO da Betano, além do vazamento da notícia. Acabou. O Vasco acabou perdendo o patrocínio. Fechou com a Pixbet por 9. Pô, é o fim dos mundos? Não. Claro que mas não. Mas repito, você tá ali criando uma parceria para você fazer
a Pixbet se tornar o que é o BMG hoje, que apesar de não pagar tanto, é um parceiro do Vasco. Eu não acho que o BMG seja um patrocinador, é um parceiro do Vasco que faz a reforma. Ajuda aqui, claro que a torcida do Vasco dá tudo de volta para eles também. Claro, é uma troca. É uma troca. Então, assim, o Vasco agora conseguindo esse acordo com a PGFN de redução de dívidas em 50% da dívida fiscal é um grande passo. Claro. Mal ou bem o Salgado pegou o Vasco com 4 meses de salários atrasados, tirou do bolso dele, o que não é o certo, porque ele não cumpriu a promessa de campanha, que seria colocar 70 milhões lá. Chegar com esse aporte. Exatamente, claro, isso não aconteceu, mas as coisas estão se organizando. Hoje o Vasco deve em setembro. E o grande problema da gestão do Salgado é o carro-chefe, que é o futebol. Um clube como o Vasco da Gama, que tem o maior investimento da Série B, não pode não ficar mais de 25 rodadas sem entrar no G4, Fábio. Ele só dormiu dentro de uma rodada, né? Exato. Mas não terminou aquela rodada Não no terminou. G4. E fora o que a gente falando de futebol aqui, foi uma montagem de elenco deficiente. Isso é um fato. O Nenê vindo no desespero de ser o Nenê é um fato, porque você perguntava pro Cabo, Acabou de ser demitido o Goiás. Eu fiquei sabendo. Cabo, e aí? O Marquinhos Gabriel. Ele é um meia espetacular, o expoente, ele vai ajudar. Nada. Lisca, e aí? Não vai trazer o meia? Não vou trazer o meia, não sei. Foi trazer o meia agora com o Fernando Diniz. Mas então, isso não era um discurso dado a eles, da diretoria? É isso que eu ia falar. Compra o meu discurso e vou É isso que eu ia falar, porque quando eu perguntava ao Pássaro, e aí, Pássaro, e os reforços? A gente confia muito no nosso grupo, a gente sabe que a gente vai mapear o mercado, mas a gente tem que tirar mais dos jogadores. Eu concordo que, assim, a gente não pode também tirar a culpa dos próprios jogadores, que eles ganham um bom salário, estão vestindo a camisa do Vasco da Gama, e o desempenho deles muitas vezes estava pífio. Mas você não entender que o Vasco não tinha um meia, tipo, como é o Jean Carlos no Náutico e como é o Nenê agora, era uma coisa muito nítida. Que o Vasco precisava de mais um zagueiro, porque o Hernando não deu certo, era uma coisa muito nítida. E os caras só foram procurar isso no desespero. No desespero. Calhou de na lateral esquerda, agora um técnico dá chance pro Riquelme. Porque entraram 2, Cabo e Lisca, e não deram chance pro Riquelme. E é um moleque que, cara, qualquer um que acompanha Vasco sabe que ele tinha potencial pra estar onde ele tá hoje. De deslanchar, assim, praticamente. Então, essa montagem desse elenco foi ruim. Se o carro-chefe não funciona, Fábio, o clube não funciona.